Olá, queridos, como é que vamos? Tudo bom? Mais uma vez aqui presentes, né? Eu daqui, vocês daí. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade da gente poder estar se encontrando mesmo de forma remota. Eu desse outro ladinho da tela e vocês daí me assistindo. Mas graças a Deus pela nossa vida. E isso é importante, né? Muito importante. E aí, gostei do nosso último encontro, do que a gente conversou. Na verdade, eu tive alguns resultados bem mais positivos do que outros assuntos que a gente veio discutindo. E como eu havia conversado com vocês, eu vou insistir na gente conversar sobre os mitos e verdades sobre uma alimentação saudável. Muitas pessoas acabam que te ensinam ou te orientam que determinado tipo de alimentação ou determinado tipo de alimento te faz muito bem ou te faz muito mal, sendo que na realidade não é bem verdade. Então a gente está aqui para fazer alguns esclarecimentos. A gente vai começar hoje falando um pouquinho sobre os carboidratos. Como vocês já sabem, os carboidratos são aqueles que geralmente são tidos como os vilões de uma dieta ou de uma boa refeição. Os carboidratos, geralmente, né, a gente conhece como as massas, nós conhecemos como macarrão, arroz, as pizzas, né? Mas a gente deixa claro que tudo aquilo que não é gordura e que não é proteína, ou seja, as carnes, todo o restante é carboidrato. Por exemplo, nossas frutas, verduras, legumes, todos são carboidratos. Então, o que a gente precisa entender é que o carboidrato, ele é essencial na nossa alimentação. Agora, que a gente precisa saber escolher bem o carboidrato, isso a gente precisa sim. E uma coisa muito importante é saber sobre a quantidade de carboidrato que a gente realmente necessita para manter o nosso corpo ativo. Então, isso é importante. Falar um pouquinho também sobre o leite. No nosso último encontro, a gente falou um pouquinho sobre o leite. E muitas pessoas hoje falam que o leite faz mal. E deixei claro na nossa última palestrinha, né, nossa última conversa, de que o leite ele não faz mal. É obviamente que a gente tem muitas modificações que foram feitas, a própria questão dos agrotóxicos que são colocados na alimentação das vacas, enfim, aí acaba que isso também pode modificar. E toda a modificação que é feita dentro da indústria alimentícia. Mas, no geral, gente, leite não faz mal, nós somos mamíferos, né? Leite faz mal para aquelas pessoas que têm, sim, intolerância à lactose ou alergia ao leite. Aí, sim. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando não somente do leite em si, do leite líquido ou do leite em pó. A gente está falando de qualquer derivado do leite, tá certo? Uma outra curiosidade que é importante a gente estar falando para vocês é sobre algo que a gente ouve muito, assim, eu vou cozinhar, eu vou deixar a minha comida, vou congelar a minha comida. Isso faz mal ou isso faz bem? Gente, não faz mal. Principalmente se você for aquela pessoa que mora só, que você não tem esse ânimo de cozinhar todos os dias. Aí sim, gente, qual é a necessidade de você gastar o seu gás todos os dias? Você pode sim fazer uma quantidade maior de comida e congelar. Agora é importante falar para vocês, é congelar, não é deixar dentro da geladeira, em potes de plástico, não, congelar. De preferência, congelar ou aqueles saquinhos transparentes que são próprios para alimentação, ou colocar em recipientes de vidro, tá? Porque o frio também, ele faz com que as partículas do material de plástico, eles possam estar se
deslocando e passando para o alimento. Uma outra curiosidade também, gente, eu gostaria de deixar claro para vocês, é que descongelamento em micro-ondas, em hipótese nenhuma, pode ser feita em plástico. Deve ser em vidro, que são específicos, né? Geralmente nos pratos que tem uma propriedade de aguentar um calor, ou em porcelana, que é o mais indicado, tá certo? Na semana passada a gente conversou também um pouquinho sobre adoçante, né? E falei um pouco sobre os melhores tipos de adoçantes. E eu só queria reforçar que tem muitas pessoas que preferem adoçante ao açúcar. E não é legal, não é legal. Eu gosto de dizer que se você não é diabético, gente, não tem necessidade de você consumir adoçante. Seria importante que você consumisse um açúcar de boa qualidade, como por exemplo, o açúcar mascavo, o açúcar de coco, o açúcar demerara, também são açúcares que acabam que eles guardam os nutrientes necessários para uma boa alimentação. A diferença entre o adoçante e o açúcar são realmente as calorias, mas a gente sabe que tudo em excesso faz muito mal. Então, não é interessante que se faça essa troca de adoçante, de açúcar para adoçante. E quando você realmente for escolher o adoçante, que você escolha adoçantes que sejam naturais, como xilitol ou estévia, 100% estévia, tá bom? Uma outra situação, para a gente entender se ela é mito ou se ela é verdade. Se ela é verdade ou se ela é mentira. O prato, discuta muito de pratos precisam ser bem coloridos. Então, quando você escuta assim, o prato precisa ter no mínimo 5 cores, tá certo ou tá errado? O que vocês acham, hein? Vamos lá. Gente, tá correto, tá correto. Um prato, para ele ser considerado saudável, ele precisa ter no mínimo 5 cores. Gente, quanto mais colorido o prato, melhor ainda. Agora eu volto a dizer para vocês, quando eu falo em prato colorido, eu não estou falando em doces, eu estou falando em alimentos. Por exemplo, vamos montar aqui um pratinho básico com 5 cores. Arroz é branco. Feijão pode ser marrom ou creme. Legumes, vários legumes, abóbora, batata, amarelo. A gente pode também colocar o verde, que é importantíssimo, o verde, gente. De quê? Das nossas folhas, das nossas verduras, dos nossos legumes, vermelho do tomate. Enfim, gente, a gente tem uma variedade de cores dentro dos nossos alimentos que podem estar tornando essa nossa alimentação mais saudável. E aí como você vai imaginar se o teu prato ele tá saudável ou não através das cores? Mínimo 5 cores, certinho? Vamos lá, uma outra curiosidade. Alimentos integrais são mais saudáveis do que alimentos que não são integrais? A gente discute muito isso, escuta muito isso. É importante deixar claro que os alimentos integrais, quando eu tô falando, gente, alimentos integrais, eu tô falando em arroz integral, eu tô falando em farinha de trigo integral, ou qualquer uma outra preparação que for feita com trigo integral, massas integrais que eu estou falando. Realmente elas são muito mais saudáveis do que se você consumir qualquer um outro tipo de alimento refinado. Fato. Porque o alimento integral já está dizendo, ele está íntegro, tem uma carga muito maior de nutrientes, então ele é muito mais interessante, ele é muito mais saudável e ele vai fazer com que você possa ter esse controle e essa absorção maior dos nutrientes que vem através da alimentação. Agora, tem muitas pessoas que consomem um alimento integral achando que é um alimento que vai emagrecer. Não, gente. As calorias, elas são iguais. A diferença é que
Um alimento integral, por ele ter uma quantidade maior de fibras, ele vai fazer com que você tenha saciedade mais cedo e não fique com fome há pouco tempo. Mesmo sabendo que a gente precisa, é importante a gente estar fazendo qualquer tipo de refeição ou se alimentando de 3 em 3 horas. Quando chegar às 3 horas da tua última refeição, você talvez não esteja com fome, e aí isso que é importante, porque aí você vai consumir, porque é preciso manter o metabolismo ativado, e aí a gente vai acabar consumindo algo de uma porção um pouco menor. Entenderam como é que funciona? E por falar em fibras, tem muitas pessoas que acabam que se apegam a alimentos que são muito fibrosos, né? Para emagrecer. Eu vou dar só um exemplo de um alimento que ele é rico em fibras e que ele não ajuda a emagrecer, não diretamente. Aveia. Gente, a aveia é um alimento riquíssimo em nutrientes. É um dos melhores alimentos, ele tem uma carga proteica muito boa, ou seja, é um alimento que quando você consome, mesmo que ele seja só em forma de mingau, ou quando você come ele sob uma fruta, ou em um suco, ele vai sim te dar uma carga de proteína razoavelmente boa. Só que a aveia, ela é calórica. Então, muitas pessoas, às vezes, elas tendem a trocar o seu alimento, uma refeição, como a gente conversou, um prato de comida bem variado, com bastantes cores, com saladas cruas, saladas cozidas, verduras, legumes, por um mingau de aveia. E aí, às vezes, não vê um resultado positivo no emagrecimento, porque às vezes a porção da quantidade de mingau que esteja sendo tomada esteja sendo maior do que a necessidade que ela precisa de calorias. E aí isso faz com que a dieta de emagrecimento ela não venha a estar sendo positiva ou dando um resultado tão positivo. Então, mais uma vez, eu deixo para vocês a atenção de procurar sempre um especialista naquilo que vocês precisam, quando vocês precisam de algum resultado. Nesse caso, procure um nutricionista. Ele vai te ajudar com o que é melhor para o seu corpo, com o que é melhor para a sua saúde. Mas continuando, a gente ainda tem algumas curiosidades, né, para falar um pouquinho. Anotei algumas coisinhas aqui. A gente tem ainda mais 2 curiosidades, né? Eu escuto muito, nossa, demais, muitas pessoas falarem sobre consumir limão em jejum com água morna. E a gente fica assustado, porque isso não funciona. Para emagrecer, não. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Limão. A gente até conversou um pouquinho sobre isso no nosso último encontro. O limão, ele de fato é um alimento que ajuda muito a manter o nosso sistema imunológico alto, né? Também ajuda a combater os radicais livres, as toxinas, enfim. Mas a gente não consegue entender como é que essa água morna, tomar em jejum, ou independente do dia, do horário que você for tomar com limão, ela possa fazer algo que te ajude no emagrecimento. Não, gente. O que eu volto a falar para vocês é que o limão, ele pode sim ajudar na sua alimentação, porque o limão, ele tem uma propriedade de diminuir a compulsão por doces em algumas pessoas. Isso não é regra. Em algumas pessoas, o limão ele tem um poder de diminuir a compulsão por doces. E aí fica a dica, certo? E para encerrar, a gente falar um pouquinho sobre o café. Oh, coisa maravilhosa, né, gente? Gente, café é tudo de bom.
E tem muitas pessoas que dizem que o café faz mal. Gente, o café não faz mal, não. Nem pra gastrite, nem pra nada. Não faz mal, gente. Café, ele é um alimento termogênico, é um alimento gostoso. Ele, gente, ele só pode vir a fazer, eu não digo fazer mal, mas ele não é interessante ser tomado após o almoço. E a gente sabe que tem muitas pessoas, na verdade, é cultural, nosso, é da nossa cultura brasileira, tomar um cafezinho após as refeições. E o café, principalmente o cafezinho preto, ele acaba que rouba um pouquinho dos nutrientes da nossa alimentação. Então, se você puder evitar aquele cafezinho após o almoço, é melhor. Tome ele durante o dia, em qualquer um outro horário, no lanche da tarde, mas aquele horáriozinho depois do almoço não é tão interessante você tomar para que o café não venha roubar os nutrientes da alimentação que você fez durante o almoço, já que é uma grande refeição. É uma refeição que ela deve ser bem mais completa do que as outras, tá bom? Gente, ó, eu vou ficando por aqui, coração apertado, mas assim, com a certeza de que já já a gente vai estar se encontrando novamente. E feliz em saber que Deus está com a gente, feliz em saber que vocês estão do outro lado aí da telinha, nos assistindo, nos dando essa oportunidade da gente poder estar se encontrando, mesmo que seja dessa forma. Fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Beijo no coração. Tchau, tchau.